A dor, o medo, a angústia, o que você sente e não fala. Antes você foi cuidado, hoje é você que cuida. Mas você não cuida de uma criança, você cuida de um idoso. E aí vem a incerteza, vem o desespero, vem o esgotamento, vem o pânico, vem a falta de suporte, vem a falta de rede de apoio. E você não tem para quem conversar. E você nem tem, e talvez você nem saiba o que conversar. No vídeo de hoje vamos conversar e pensar e refletir, e você terá a oportunidade de começar a compreender o que sente. Essa história de que todo idoso vira uma criança é um engano. Você cuida de um idoso adulto que viveu 70, 80, 90 anos de uma maneira e que agora precisa de cuidados especiais. E que nem sempre esse idoso compreende, porque ele tem medo. Medo de perder a autonomia, medo de perder o lugar de ordem, medo de perder o lugar de fala, medo de se tornar uma criança e perder a identidade. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e estou aqui para conversar com você sobre algo que você tem medo de falar: a dor de ser um cuidador. E a pergunta que eu deixo para você, como uma provocação mesmo, é: quem cuida de quem cuida? Você já parou para pensar? Eu sei que foi um processo que foi se acumulando. Você começou a perceber que os seus pais estavam perdendo força, que eles já não eram mais aquelas mesmas pessoas que criaram você. Talvez depois de um adoecimento, talvez depois de uma perda, mas de fato perderam funcionabilidade. E hoje, você é que faz agendamentos de exames, é você que acompanha nos médicos, é você que dá o suporte à retaguarda para fazer compras de mercado, de feira, para deixar tudo organizado. É também você que cuida da parte de medicamentos, de organização de roupas e de limpeza da casa. Mas nem sempre as coisas continuam como devem ser e funcionam como devem ser. Você vai a visitas e talvez ele esteja lá, parado, num cantinho do sofá. Talvez você estimule a fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, mas esta pessoa não quer. Não quer porque muitas das vezes ele também não quer demonstrar a vulnerabilidade e a fragilidade que ele tem. Porque era uma pessoa lá que tinha muita força, muita independência e agora não quer depender de ninguém. Ou essa pessoa já está com algum processo de sensibilidade emocional. A gente não pode dizer aqui que é uma ansiedade, que era uma depressão, mas a gente pode dizer que o emocional está diferente e precisa sim de uma atenção. Talvez você observe que mesmo deixando alimentos em casa, esse idoso não come mais, ou deixa de fazer a comida, ou passa a comer somente uma comida. Sabe aquele café com leite que se repete no café da manhã, à tarde e à noite? Isto leva a um quadro de desnutrição. A falta de energia, de disponibilidade física, a falta de força, pode ter como uma primeira consequência a falta de uma nutrição adequada. E você não entende porque tudo o que você procura fazer para que tenha uma sustentabilidade alimentar, você o faz. Mas esse idoso não continua. E isto é um problema. Você sabe que a maior parte das mortes que acontecem nos idosos tem relação com queda. E queda não tem relação com envelhecimento, tem relação com perda de força muscular. A sarcopenia hoje é um problema real para os idosos e ela não começa somente aos 60, aos 70 anos. Ela começou com a mudança hormonal, lá na menopausa, lá na andropausa, quando essa pessoa não fazia atividades físicas de força e o corpo foi consumindo toda a estrutura muscular para se manter ativa. A sarcopenia é uma perda progressiva e generalizada de força. Também se perde função músculo-esquelética, isso mesmo, o que dá estrutura para os seus ossos. Você não conseguiria ficar de pé, a sua estrutura óssea não conseguiria ser sustentada
se você não tivesse os músculos. E a gente considera hoje que cerca de 13% dos idosos acima de 60 anos já tem um quadro de sarcopenia. Mas começa como? Começa com uma perda muscular bem silenciosa, depois dos 40 anos de idade. Essa aceleração vai aumentando em função de queda de hormônios, de estrogênios na menopausa, relacionado às mulheres, e em relação aos hormônios da andropausa. Essa perda no Brasil ela é muito significativa e ela leva sim à mortalidade. A principal causa da sarcopenia é esse envelhecimento biológico, a perda das fibras musculares junto com essa alteração muscular, que causa uma inflamação crônica silenciosa. E junto dessas inflamações, as doenças crônicas, a hipertensão, a oscilação do diabetes, a obesidade. E isso vai se potencializando com a má nutrição. A má nutrição leva à baixa de energia, que leva ao sedentarismo. Então você está percebendo que a sua angústia é real, porque o que você vê é verdade. Talvez você não consiga medir, mas é real. Você vai percebendo que esse idoso vai ficando mais hipoativo, menos disposto. E isso é um padrão de isolamento que começa a piorar. Qual que é a prevenção de tudo isso? Exercício. Exercício de força muscular. Eu sei que você já ouviu dizer que a hidroginástica é ótima para os idosos, que não tem impacto, mas ela desenvolve apenas mobilidade. E se for uma natação, desenvolve um trabalho cardiorrespiratório. Agora, o que o seu idoso precisa é realmente de exercício de força. Pilates, yoga, musculação, exercícios funcionais que respeitem a biomecânica. Mas a gente precisa entender que a gente só produz força muscular quando a gente faz um exercício resistido. E este é o primeiro caminho para a prevenção. O segundo caminho é a nutrição, uma dieta rica em proteína. Exatamente o que o idoso começa a parar de consumir. O dente já machuca, talvez eu tenha substituído a dentição natural por uma prótese, a prótese não é tão funcional e o idoso para de comer carne. E aí ele vive de chá com bolacha, de café com leite com bolo e o feijão, que dá um pouquinho mais de trabalho para cozinhar, o grão de bico, o feijão branco, as proteínas mesmo, carne vermelha, que é um pouquinho mais densa para mastigar, vão ficando de lado. E a alimentação vai ficando empobrecida. É claro que cozinhar para uma pessoa só, todos os dias, arroz, feijão, uma carne, vai ficando difícil na vida desse idoso. Afinal de contas, ele vai dizer para você que sobra muita comida, que ele não consome tudo naquela semana e a comida fica lá, enrolando na geladeira. E você diz: ai pai, mas eu já fiz compra, o freezer está cheio. Mas algo nele faz com que ele não cozinhe. Bom, o terceiro passo de prevenção importante é o diagnóstico precoce. E como que a gente faz isso? Sim, a gente tem alguns questionários de exames físicos que os profissionais de saúde usam. Médicos, nutrólogos, fisioterapeutas, educadores físicos podem aplicar um questionário de sarcopenia para que a gente comece a identificar a composição corporal. E existem exames também, como a bioimpedância tetrapolar, é um exame que não dói, é um exame muito confortável de ser feito e que a gente consegue identificar a quantidade de água, de gordura, de massa muscular que pode ajudar nessa recuperação. E quais são os impactos da gente falar sobre isso? Bom, quedas e fraturas, perda de independência e metabolismo lento estão totalmente relacionadas com sarcopenia. Por quê? Porque o metabolismo ele é acelerado quando eu tenho uma composição muscular ideal, quer dizer, o músculo consome energia, consome glicose e regula a tão falada glicemia. Se o seu idoso fizer um bom exercício físico, um bom exercício de força, eu tenho certeza que o índice glicêmico, que a hemoglobina glicada, que a glicemia, que o diabetes serão controlados. E aquela inflamação crônica, sabe aquela alteração de sono, aquela dor articular, aquela inatividade,
vão melhorar também. Bom, o segundo passo que a gente fala sobre a importância de desenvolvimento muscular está relacionado à perda de independência. Quanto menos músculo, menos independência esse idoso vai ter, ou seja, menos autonomia. Será difícil abaixar para amarrar um sapato, será difícil tomar banho, andar pelas ruas, subir dentro de um ônibus ou descer as escadas de um metrô. Tudo isso vai ficando muito comprometido, como as atividades de vida diária também. Arrumar uma cama, guardar um edredom no armário, são questões importantes e que precisam ser mantidas. Você precisa entender que realizar atividades de vida diária mantém esse idoso ativo. Então, para de tratar esse idoso como uma criancinha, por favor. Esse idoso precisa de função. Sabe, lavar verduras, cortar verduras faz parte de coordenação motora e funcionalidade. Bom, a terceira questão importante que a gente precisa dizer está relacionada a quedas e fraturas. Sim, a perda de força muscular aumenta muito o risco de acidentes domésticos e a maior quantidade de quedas no idoso acontece no ambiente doméstico. A falta de um bom sapato, o excesso de tapetes, a capacidade que ele tem de dar o passo, fazendo uma flexão de quadril, levantando o joelho, levantando o pé mesmo, é reduzida com o quadro da sarcopenia. Então, quando eu falo para você que você não está cuidando de uma criança, você consegue começar a compreender que eu estou falando um ponto fundamental para o seu entendimento. Você está cuidando de um idoso, de uma pessoa adulta que tinha funcionalidade e começa a perder. Sabe o que acontece também quando esse metabolismo muda? A imunidade sente. As células imunes do idoso já estão menos preparadas para terem respostas um pouco mais rápidas. E aí, aquela mudança de temperatura que causa um resfriado que parece que persiste, pode virar uma pneumonia. A pneumonia pode complicar e pode levar a uma internação. A cada internação, um rebaixamento muscular e um rebaixamento cognitivo desse idoso, mais isolamento, mais indisponibilidade para retomar a vida social e a vida interativa, a vida com mais pessoas, e ele vai ficando cada vez mais isolado. A pneumonia às vezes é o primeiro surgimento de uma internação. Depois vem uma infecção urinária, e depois outra, e depois uma queda, e depois uma fratura, e talvez uma prótese de quadril. E aí a recuperação complica muito. Talvez você pense aí em estratégias fáceis desse idoso usar. Congelar marmitas, preparar uma dieta que esteja ali à mão do idoso e procurar desenvolver o treino dele para autonomia. Algumas famílias utilizam recurso de câmeras, contratam um cuidador, mas o que você precisa ficar atento é que não adianta nada esse idoso ter todos os recursos e não ter uma atitude de autocuidado. Então você precisa compreender que sim, uma atenção multiprofissional bem abordada e uma conduta de realidade bem direcionada pode contribuir muito para a saúde do idoso e para a sua saúde mental também. Procure sim dar uma retaguarda, acompanhar esse idoso, mas pare de uma vez por todas de colocar esse idoso numa caixinha de acrílico. Ele precisa fazer as atividades de vida diária, precisa varrer um quintal, ajudar você com louça, ajudar você a fazer compras. Isso é natural, importante e fundamental para a autonomia desse idoso. Então eu quero que você comece a repensar na sua postura, comece a se colocar também no lugar de cuidar da saúde do idoso, mas também cuidar da sua saúde. E se esses pontos que eu falei para você hoje podem ser levados para a sua saúde? Como é que está a sua saúde muscular? Como é que está a sua saúde alimentar? Como está a sua qualidade de sono? Será que você tem ficado aí com crises de rinite, de pneumonia, com quadros respiratórios? Tem sentido muito as alterações climáticas? Porque se você não cuidar da sua saúde, você não consegue cuidar de mais ninguém. Talvez você tenha dificuldade de falar sobre as suas emoções, porque você vai vendo tudo isso ao seu redor e parece que você vai perdendo o controle. Então a minha dica é que se você cuida de um idoso, você precisa começar a cuidar de você também.
Se você leva esse idoso para fazer uma atividade, faça você também uma atividade, porque você não pode colocar o outro no centro do cuidado e se deixar de lado. Essa é uma questão importante porque você vai precisar sim equilibrar os vários pratinhos que a gente tem que equilibrar no nosso dia a dia, mas entender que a nossa população está envelhecendo, que provavelmente você irá conviver com mais de um idoso e você vai poder ter uma vida de funcionalidade, de alegrias, de realizações e vai conseguir lidar melhor com algumas questões de doença. Bom, e se esse vídeo te ajudou, te acalmou o coração e se você começou a compreender que sim, tem questões que você entende, tem questões que você pode direcionar melhor, curte, compartilha, manda para os seus amigos e se inscreve no meu canal. Mais de 90% das pessoas que me veem não são inscritas e o YouTube entende que se você se inscreve, outras pessoas podem receber melhor este conteúdo. E fica comigo até o próximo vídeo.